não possam assistir. E, portanto, vou colocar, a senhora fala sempre em inglês, vamos começar. Muito boa tarde a todos. Em nome da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, queria dar-vos as boas-vindas a este webinar, é o último webinar deste ano. Queria, antes de mais, obviamente, agradecer aqui aos nossos oradores, o engenheiro Tiago Simões de Almeida, que é administrador executivo do Banco Português de Fomento, ao Bernardo Maciel, que é CEO da Unit Consulting, e ao nosso moderador, Nuno Fernandes Tomás, Senior Partner da Core Restart e membro da direção da CCIP. Ajudar as empresas portuguesas faz parte do propósito da CCIP, pelo que o webinar de hoje não podia estar mais alinhado. Capitalização das empresas, vamos falar de todos os temas ligados à capitalização, no âmbito do PRR, as soluções financeiras que vão ser disponibilizadas, o acesso ao financiamento das empresas. Estas e outras questões vão ser abordadas nos próximos 45 minutos. Pedia-vos para, se tiverem dúvidas, questões que queiram que sejam também levantadas, que as escrevam no Q&A e vão ser endereçadas no final. Caro Nuno, passo-lhe agora então a palavra. Obrigado, Isabel. Sim, senhora. O caro Nuno foi assim uma formalidade que eu gostei Era para dar tendo em conta todos os últimos 10 minutos. Exatamente. Os últimos 10 minutos, um os 200 ou mais de 200 inscritos ouviram a nossa conversa privada e agora, de repente, passamos para o caro. Mas é assim que deve ser. Muito exatamente. Bem. Obrigado, Isabel. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham neste webinar. Começo por agradecer e cumprimentar a presença do Tiago Simões de Almeida do Banco Português de Fomento e do Bernardo Maciel da Unit Consulting. E embora hoje eu tenha o papel de moderador, vou fazer um breve enquadramento e não vou deixar de aproveitar uma vez mais para continuar a minha longa cruzada, que já vão mais de 15 anos, pelo menos, pela capitalização do nosso tecido empresarial. Mas vou ser muito breve, para deixar falar quem de direito. Sendo os 3 Es, como eu costumo dizer, empresas, empresários e empreendedores, uns verdadeiros heróis da nossa economia, porque ser empresário e empreendedor em Portugal não é fácil, o nosso tecido empresarial tem 2 graves problemas que afetam a sua competitividade: a falta de capital e a falta de escala. São temas que se tornaram crónicos e, na minha opinião, temos que finalmente agora uma excelente oportunidade para os atacar, que é usar o Plano de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR, para capitalizar o nosso tecido empresarial e, em simultâneo, atacar a falta de dimensão das nossas empresas. Ou seja, capitalizar consolidando, de forma que as empresas pequenas se transformem em médias sólidas e estas se transformem em grandes fortes e as grandes em globais. Este deveria ser o grande propósito do país. E porquê agora mais do que nunca, na minha opinião? Não só porque no rescaldo da pandemia que estamos a viver uma autêntica tempestade perfeita em termos do aumento dos custos de produção, que tem afetado a já fraca competitividade das nossas empresas, mas também porque já estamos a assistir uma coisa que se tem falado muito, que é o encurtamento das cadeias de abastecimento, que é um fenómeno que também se chama o euroshoring, e por isso torna-se vital, mais do que nunca, reindustrializar o nosso país. Este devia ser o lema: reindustrializar o nosso país. Por isso, volto a afirmar que no âmbito do PRR é fundamental criarem-se instrumentos com a cooperação de operadores privados, na minha opinião, que possam escolher as empresas certas para serem consolidadas não só em termos de capital e dimensão. Isto pode ser um autêntico game changer para a nossa economia. E será um game changer para a nossa economia. E vamos ter a oportunidade de ouvir o Tiago Simões de Almeida e o Bernardo Maciel, que também tem como função apoiar as PMEs portuguesas e com as soluções. Portanto, passava desde já, para não monopolizar a conversa e depois deste breve enquadramento, uma vez que eu tenho falado muitas vezes o tema de capitalização, a palavra ao Tiago Simões de Almeida, que tem justamente nos próximos tempos, esta capacidade de estruturação de criar estes instrumentos que possam capitalizar o tecido empresarial português. Tiago, passo-te a palavra. Muito obrigado, Nuno. Eu pensava que estava com mute. Muito obrigado, Nuno. Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Se não estiverem, digam. Muito bem. Eu não sei por onde pegar, porque acho que tenho 10 ou 15 minutos para falar, não é? 10? 10 minutos. Para ti hoje podes ter mais, podes ter 15.
Está bem, obrigado. Bom, eu vou tentar ser rápido, conciso, mas suficientemente completo para tentar abordar o tema da capitalização das empresas, que é muito importante para nós também. Antes disso, só para dar um pequeno enquadramento e até para algum esclarecimento, porque nem sempre está claro, pelo menos quando se olha para artigos de jornais e opiniões de muita gente, nem sempre está claro qual é o papel do Banco de Fomento e o que é isto do Banco de Fomento. Dá a ideia que o Banco de Fomento é assim uma espécie de Dom Sebastião, que é o costume, não é? Nós somos muito disso, não é? Em Portugal. Mas sim, tem um papel muito importante, ou pretendemos que tenha um papel muito importante. O Banco Português de Fomento, só para dar este enquadramento para quem não tenha isso completamente presente, surgiu no ano passado, depois de uma longa gestação, em resultado da fusão de 3 empresas, principalmente, que já existiam em Portugal, que se dedicavam a instrumentos financeiros. A mais importante, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que no fundo é a sociedade gestora do Sistema Nacional de Garantia Mútua e que atua através das sociedades de garantia mútua que estão no terreno, 3 delas regionais, que é no norte, no centro e no sul, e depois também uma setorial, que é a Agrogarante, dedicada mais ao setor primário, e a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que é também a sociedade gestora do Fundo contra Garantia Mútua, que é quem garante as participações ou as garantias que as sociedades de garantia mútua dão aos bancos, são contragarantidas pelo Fundo contra Garantia Mútua. Portanto, há aqui todo um ecossistema que é muito importante. A SPGM fundiu-se com mais 2 instituições, como eu dizia, e mudou o nome para Banco Português de Fomento. Essas 2 instituições é a IFD, Instituição Financeira de Desenvolvimento, e a PME Investimentos, que já existiam há mais tempo, e que se dedicavam a vários instrumentos, nomeadamente dívida e capital. E, portanto, quando se junta isto tudo num único instrumento, que é o Banco Português de Fomento, o Banco Português de Fomento junta numa mesma entidade os 3 produtos: garantias, capital e dívida. Para além disso, também resultou no mesmo decreto-lei de criação do Banco Português de Fomento que o Banco Português de Fomento ficava acionista maioritário, com cerca de 80% de capital da Portugal Ventures, que é outra entidade que se dedica a capital de risco, e a Turismo Fundos, ficou com o domínio, com mais de 50% do capital da Turismo Fundos. Portanto, isto é o Banco Português de Fomento. O papel do Banco Português de Fomento passa por estes 3 produtos, principalmente: garantias, capital e dívida. Sendo que também foi atribuído ao Banco Português de Fomento o papel de agência de crédito à exportação, que até agora era desempenhada pela COSEC. Estamos numa fase de transição em que devagarinho, mas ao longo do próximo ano, espera-se, será transferida essa responsabilidade para o Banco Português de Fomento, portanto também seremos a ECA portuguesa. E para completar, foi atribuído também um mandato ao Banco Português de Fomento como Banco Verde, o Banco Verde Nacional, portanto dedicado a tudo o que tem a ver com sustentabilidade, economia verde, economia circular, eficiência energética, etc. Portanto, isto é o Banco Português de Fomento. O papel que o Banco Português de Fomento tem no PRR nada tem a ver com as subvenções, a chamada bazuca. O PRR tem um montante total de 16,6 mil milhões de euros, mas o grosso destes 16,6 mil milhões de euros são subvenções, são subsídios a fundo perdido. A componente de financiamento é aquela onde o Banco Português de Fomento tem um papel a desempenhar. E tem um papel a desempenhar através de 3 instrumentos que estão previstos no PRR e que são o Fundo de Capitalização e Resiliência, que já foi criado no Decreto-Lei 63/2021, de 28 de julho, até muito recente, está neste momento em operacionalização, esperemos que esteja disponível ou operacional no final do ano. Temos também o Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores. Eu esqueci-me de dizer, o Fundo de Capitalização e Resiliência com uma dotação até 1.300 milhões de euros. O Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores, que terá uma dotação até 125 milhões de euros e também será gerido pelo Banco Português de Fomento. E, finalmente, está previsto no PRR uma verba que servirá para fazer o aumento de capital do Banco Português de Fomento em cerca de 250 milhões de euros, o que significa o Banco Português de Fomento praticamente duplicar o capital. O atual capital social são 255 milhões, com mais estes 250 ficamos mais ou menos com o dobro do poder de fogo, digamos assim. E esses 250 milhões servem para apoiar o banco na candidatura que apresentou já a um novo programa que se chama InvestEU. Alguns já terão ouvido falar do InvestEU. O InvestEU não é mais do que o sucessor do Plano Juncker, esse mais conhecido de toda a gente. E este plano InvestEU, que sucede ao Plano Juncker, passa pela atribuição de uma garantia pela Comissão Europeia, pela União Europeia,
de 26 mil milhões de euros, que pretende promover ou fomentar investimentos na economia europeia de 370 mil milhões. Portanto, há aqui um efeito multiplicador de 14 vezes. 75% desta garantia é atribuída automaticamente ao Banco Europeu de Investimento, mas os outros 25% são distribuídos pelos Estados-membros, pelos bancos promocionais nacionais dos Estados-membros, nomeadamente o Banco Português de Fomento, que já se candidatou, mediante candidatura, desculpem a redundância. Nós já nos candidatámos e, para podermos ser parceiros de implementação, como se diz, precisamos do aumento de capital para termos nós próprios arcabouço para acompanhar esta garantia que será atribuída pela Comissão Europeia. Esperamos ter sucesso nesta candidatura e isto potenciará ainda mais a atividade do banco, mas mais, nesse caso, nos produtos de garantia e dívida. Muito bem, voltando à capitalização das empresas. Nos objetivos do PRR são muito amplos, visa, e em particular com estes instrumentos de capitalização, seja o Fundo de Capitalização e Resiliência, seja o Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores, há assim dois objetivos principais, que é a recapitalização das empresas, que é uma coisa, e capitalização das empresas, que é outra. Qual é a distinção? Recapitalização no sentido de reposição dos capitais. E há aqui duas circunstâncias ou duas situações que é preciso abordar. Uma primeira tem a ver com o impacto do Covid, ou que a pandemia, ou as medidas restritivas de controle da doença que foram tomadas e que limitaram, como todos sabemos, e tiveram um impacto muito forte na economia e dilapidaram uma parte dos capitais próprios das empresas. E, portanto, há uma medida de recapitalização que tem em vista endereçar exatamente esse problema, que foi essa dilapidação de capital. Há outra parte, outra componente da recapitalização, que é para abordar aquele tema muito antigo já, eu ouço há décadas, que é o da subcapitalização estrutural do tecido empresarial português. Portanto, essa segunda componente visa tentar endereçar isso. É evidente que não o vamos resolver com 1.300 milhões de euros, mas pronto, serve para ajudar, nem que seja um catalisador para começar esse exercício. Por fim, há programas de capitalização, programas no sentido de objetivos de capitalização, seja para investimento produtivo, seja para consolidação empresarial, seja para investimentos em inovação, em sustentabilidade, apoiar startups. Portanto, há aqui uma panóplia de objetivos que se visam cobrir com o plano de recuperação e resiliência. Vamos tentar gerir isto da melhor maneira. Para pôr as coisas em perspectiva, o Fundo de Capitalização e Resiliência Nacional tem uma dotação de 1.300 milhões de euros e, para pôr as coisas em perspectiva, como eu dizia, no universo do Banco Português de Fomento, nos últimos 10 anos, quer o Banco Português de Fomento ou as instituições que lhe deram origem, quer a Portugal Ventures, que acabou por ficar maioritariamente detida pelo Banco Português de Fomento, nós fizemos aqui umas contas por alto. Nos últimos 10 anos foram contratualizadas operações de capital e quase capital de cerca de 650 milhões de euros em 10 anos. Nós agora temos 1.300 milhões, que é o dobro, só para o Fundo de Capitalização e Resiliência, já não estou a falar do Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores, mas o objetivo, ou aquilo que está contratado entre o Governo português e a Comissão Europeia, é que este dinheiro esteja nos beneficiários finais, ou seja, nas empresas, ou em bom português, esteja na rua, em 2 anos. Portanto, nós tivemos 10 anos para contratualizar 650 milhões de euros, aproximadamente, e agora temos 2 anos para contratualizar 1.300 milhões de euros. Portanto, isto é um exercício que é sério, que é urgente, estamos cheios de pressa, não podemos parar e estamos a tentar acelerar, tanto quanto possível, a chegada do dinheiro às empresas, até porque a isso estamos obrigados. Os 1.300 milhões de euros, como já perceberam do meu discurso, é muito dinheiro para aquilo, em termos comparativos, não é? E, portanto, nós a única forma que temos de fazer o deployment deste dinheiro é através do lançamento de programas de investimento temáticos ou setoriais a partir do plano do Fundo de Capitalização e Resiliência. Portanto, os 1.300 milhões de euros serão lançados ao abrigo de vários programas de investimento que vão sendo pensados em função das necessidades, nomeadamente para abordar aqueles objetivos de que eu já falei. A recapitalização das empresas, para superar o impacto do Covid, para superar aquela subcapitalização estrutural, outros programas para consolidação empresarial, ou programas para inovação, ou para apoio a startups, ou
outro tipo ou para apoiar o investimento produtivo. Portanto, nós vamos lançando programas. Os primeiros que entendemos que devem ser lançados mais urgentemente são exatamente os de recapitalização, nomeadamente um programa de recapitalização estratégica, este que tenta dar apoio às empresas que são mais importantes, que têm mais emprego, que fomentam mais emprego, que representam mais exportações ou que representam mais investimento em investigação e desenvolvimento, ou que têm um interesse estratégico caracterizado por outra variável qualquer, mas que será muito bem definido no programa quando o lançarmos. Há outro programa que tenta endereçar a subcapitalização estrutural, que poderá passar por um programa de redução de endividamento, que tenta pegar no Fundo de Capitalização e Resiliência, que vai investir capital ou quase capital nas empresas, com vista a que elas reduzam o seu endividamento e com isso melhorem a sua estrutura de balanço, a sua autonomia financeira, a sua capacidade, a sua resiliência na prática. Estes devem ser 2 dos primeiros programas, a par de um programa que entendemos que é estratégico também e é muito importante, que é um programa que tenha a ver com consolidação, com o crescimento das empresas. Um bocadinho na linha daquilo que o Nuno dizia, de fazer as empresas mais sólidas, e para serem mais sólidas provavelmente têm que crescer, têm que ganhar sinergias, têm que ganhar estofo, têm que ganhar capacidade de resposta. Eu para já ficava-me por aqui, mas estou completamente disponível. Desculpem, se calhar fui um bocadinho rápido e telegráfico, mas estou completamente disponível para esclarecimentos. Então, Tiago, acho que, sinceramente, vou tratar por tu, foste muito concreto, que é o que interessa, e muito pouco esotérico, por vezes acontece. Sou muito pouco político. Eu podia fazer aqui um floreado enorme, não é? Não, graças a Deus. Eu tenho o defeito de ser engenheiro, portanto, é muito... Isso não é um defeito, isso é uma qualidade, e nós precisamos, de facto, mais de engenheiros a trabalhar do lado da coisa pública, porque, de facto, foste muito concreto e agradeço, desde já, com as iniciativas que mencionaste, e vamos ter a oportunidade de voltar a ti, com certeza, com algumas questões. Portanto, obrigado. E eu passaria então agora desde já a palavra ao Bernardo para também fazer a exposição da Unit e depois então termos um espaço para questões e respostas, o chamado tradicional Q&A. Obrigado, Tiago. Boa tarde, obrigado a todos. Queria agradecer à Câmara de Comércio mais uma vez esta iniciativa tão pertinente para as empresas portuguesas. Recordo que durante a pandemia a Câmara fez um conjunto de ações junto às empresas, junto do Governo, no sentido de trazer aquilo que eram as preocupações que o ano de 2020 nos trouxe a todos, e agora dando um salto ainda mais em frente, que é muito interessante trazer este tema da capitalização, que está na ordem do dia. É verdade, e vou tentar aqui neste primeiro resumo fazer jus um bocadinho àquelas premissas que o Nuno falava no início, o tema da capitalização e da escala, diria muito mais a primeira, que é o tema que está aqui, e de facto são temas que vêm sendo arrastados na nossa economia já há umas boas décadas, que não temos conseguido dar solução, apesar de haver um conjunto de players que se vão movimentando, seja do lado do capital, entenda-se, financiadores, private equity, etc., e dos empresários também numa tentativa de chegar a isso, mas não tem havido ainda aqui o match perfeito, digamos assim, e tentar pôr um bocadinho em perspectiva o tema da pandemia, não olhar tanto para isso, ainda que obviamente condiciona aquilo que nós estamos neste momento a discutir, mas olhar sobretudo para as oportunidades e para as bondades que o PRR, ou parte dessa bazuca que o Tiago foi resumindo, que aquilo que o Banco de Fomento pode trazer às empresas, e perceber, eu diria, a oportunidade histórica, e sem querer entrar num discurso político, mas de facto é muito relevante que nós conseguimos aproveitar bem com os players todos aqui à volta da mesa que nós estamos aqui a falar. Eu recordo, o Nuno tem uma experiência, quer como administrador do banco, quer como empresário, que dá-lhe uma posição privilegiada para também levar este discurso, e portanto é muito importante termos esta reflexão. Eu se não vos maçar muito, vou só partilhar uma pequena apresentação, se conseguir, que não sei se estou a conseguir. Está com privilégios de anfitrião, Bernardo, deve conseguir. Eu acho que já está. Ainda não. Ainda não. Bernardo? Não. Não estou a conseguir aqui. Bem, mas de qualquer forma, eu tenho aqui, queres que partilhe? Consegues? Já claro, agora, se faz favor, agradeço. Ótimo. Não estava aqui a conseguir as permissões do computador. Na prática,
aquilo que eu gostava de partilhar hoje, e pegando aqui numa primeira citação, Isabel, vais-me desculpar, vais passando a página se não te importas. Claro que sim. Fui buscar aqui uma passagem da Alice no País das Maravilhas, que a dada altura pergunta ao gato por onde é que é o caminho, e o gato depende por onde é que quer ir. Eu acho que este é um dos temas fundamentais que as empresas têm que se colocar neste momento. É verdade que há dinheiro disponível, ou pelo menos intenção de disponibilizar esse dinheiro, é verdade que há um conjunto de necessidades que as empresas têm neste momento de capital, mas é muito importante que se perceba para onde é que queremos ir do ponto de vista de investimento. Na prática, as empresas neste momento tem um contexto que obriga a refletir sobre a mudança, seja por um tema de recuperação, obviamente aqui o tema da pandemia é muito relevante, seja por um tema de adaptação a um conjunto de circunstâncias, nomeadamente uma que já foi referida aqui das cadeias de fornecimento, que para além de ser já um facto, há também um conjunto de oportunidades ou desafios, pegando agora num ponto mais complexo, que terão que enfrentar, e depois há o tema do crescimento que as empresas de forma repetida têm que enfrentar. E isto tudo passa necessariamente por investimento. Isabel, exatamente. O investimento passa, e mais uma vez usando aqui um conjunto de chavões, mas que são muito relevantes, o tema da investigação e desenvolvimento, o tema da inovação, o tema da internacionalização, e são um conjunto de temáticas que as empresas precisam para se diferenciarem e serem cada vez mais competitivas, e aqui pegando aqueles 3 eixos que também têm sempre que ter em perspectiva, das competências das pessoas, o tema da sustentabilidade do digital, e portanto isto lança hoje um conjunto de temas que as empresas terão que acautelar para poder investir. Urge necessariamente aqui avançar para o financiamento, que é a forma de podermos ultrapassar estes desafios do investimento, e há 2 vias, obviamente, o tema do capital que já falámos e o tema da dívida. Historicamente, e fazendo aqui algum contexto do que era já o cenário das empresas portuguesas, mesmo antes da pandemia, são empresas historicamente bastante alavancadas, seja por um tema de capitais próprios baixos, seja por excesso de dívida, seja pela relação entre numerador e denominador, mas recorrendo muito à banca, e portanto há historicamente este contexto de empresas altamente alavancadas que cria aqui alguma estagnação naquilo que é o investimento que possa ser necessário. É verdade que entre 2014 e 2019 houve uma recuperação considerável daquilo que é a autonomia financeira, pegando aqui alguns números, passámos de 32,7 para 38,6 autonomia financeira, portanto, começando a recuperar aqui alguns dos capitais, mas, entretanto, com o contexto da pandemia, isto estagnou. Na prática, o contexto da economia, o contexto económico enfraqueceu muito a estrutura de capitais das empresas, reduzindo a atividade económica, como foi generalizado, seja por redução de vendas, abrandamento ou paralisação da atividade. O histórico, eu diria que é mais comportamental, um agravamento dos prazos de recebimento ou de pagamento, conforme quisermos ver, mas que já era histórico e agravou-se neste contexto, reduzindo rendimentos, aumentando gastos e havendo aqui, eu diria que talvez o instrumento que os empresários, ou os 3 E's que o Nuno referia, mais usavam para capitalizar as empresas, que eram os próprios resultados líquidos, houve uma queda abrupta. Também pegando aqui em alguns números, de 2019 para 2020, as empresas portuguesas não financeiras reduziram os resultados líquidos em 64%. Estamos a falar de 18 mil milhões de euros e, portanto, que é uma verba considerável, e olhando para os números que o Tiago também referiu, se calhar este valor que o PRR pode trazer pode ajudar a suprir aquilo que é a falta deste dinheiro na economia, que permitia muito para fazer este investimento das empresas. Okay. Depois, com o tema dos riscos da capitalização, trazem-nos depois aqui um contexto que interrompe este ciclo. Na prática, esta descapitalização deteriora muito aquilo que são as condições do acesso ao financiamento. A banca, olhando para isto, tem obviamente dificuldades em empresas descapitalizadas, com poucos capitais ou capitais próprios reduzidos, poder financiar. O próprio financiamento a venda tem custos acrescidos. Também deixando aqui alguns números, e usando aqui este intervalo 2016-2019, foi os números que eu consegui, a taxa média de financiamento das empresas portuguesas era de 2,7% versus 1,6% da União Europeia. Isto implica, obviamente, um custo acrescido para as empresas poderem recorrer a financiamento. As maturidades são necessariamente mais curtas, portanto, muito mais dirigidas ao curto prazo do que a investimentos de médio e longo prazo, uma exigência elevada de colaterais para os empresários e, portanto, também reduzindo os capitais que estão disponíveis para investir. Isto depois, a fotografia que sai daqui é para os investidores, e há pouco também referi o tema do Venture Capital, da Business Angels e um conjunto de movimentos que existe na economia para aportar capital às empresas, diminui obviamente o interesse destes investidores.
O que é que resulta daqui? Uma fotografia que é o risco associado às empresas não reflete de facto o risco real que a empresa terá, ou seja, são empresas que têm, do ponto de vista económico, uma determinada solvabilidade, uma determinada pertinência, mas quando olhamos para o tema financeiro, obviamente são empresas depauperadas e implica que há uma dificuldade de dar seguimento ao investimento. Depois, a necessidade da urgência desta capitalização. Logo, a primeira derivada, o acesso ao financiamento, que é urgente. Depois também a necessidade, também o Tiago referiu, de melhorarmos estes rácios económico-financeiros, nomeadamente ao nível da autonomia financeira, para poder abordar aqui novos desafios. A imagem perante os investidores, que também referi há pouco, que é um movimento, mais uma vez, já tem alguns anos em Portugal, apesar de ainda incipiente, seja na quantidade, seja na diversidade de abordagem, mas que se começa a movimentar de uma forma muito interessante, mas que olham para empresas que têm uma imagem enfraquecida pelo tema do capital e, de facto, e depois também, voltando ao início da nossa conversa, é capital que é necessário para continuar a investir. Depois há aqui um conjunto de critérios que esta capitalização tem que cumprir. Eu diria muito mais financeiros, e olhando para aquilo que são os financiadores, nomeadamente a banca, vão olhar para a viabilidade financeira e isso resulta desta capitalização. O nível médio da capitalização das empresas é fundamental. A rentabilidade operacional que elas têm é também um embelezamento, no sentido concreto, mas que é importante para as empresas. Depois, pegando em critérios de negócio, que aí são olhados muito mais por investidores. É relevante o posicionamento estratégico, ou seja, perceber se as empresas, e voltando àquela citação que eu fazia no início da Alice no País das Maravilhas, por onde é que vais, qual é o posicionamento estratégico que a empresa tem, se o modelo de negócio é pertinente ou não, se são empresas exportadoras ou não, se estão focados naquilo que são hoje as tendências internacionais ligadas à sustentabilidade, mas também ligadas à incorporação de investigação e desenvolvimento e inovação. Isto são tudo enquadramentos, o Tiago não terá referido por escassez de tempo, mas também são um conjunto de premissas que o Banco Fomento e estas linhas irão seguramente privilegiar quando terão que fazer alguma discriminação naquilo que são os investimentos. Em relação, obviamente, a tudo que são investidores privados, obviamente que é crítico terem um negócio pertinente, uma estratégia bem definida, serem empresas com olho no internacional e estes pontos adicionais que referi. Portanto, na prática, tudo aquilo que tem a ver com a capitalização é fundamental para nós podermos dar um passo em frente e podermos repensar. Isabel? Muito bem, e portanto voltava aqui à parte inicial, que é, nós tentamos, e agora apelando também um bocadinho ao nosso trabalho enquanto Unit, seja qualquer trabalho que nós fazemos no apoio às empresas, e nos últimos anos estivemos muito focados naquilo que era, sobretudo, o Portugal 2020, foi uma alavanca muito interessante das empresas até à data de hoje, e na prática aquilo que nós colocávamos sempre aos empresários, a questão é para onde é que quer ir, qual é o desafio que tem aqui pela frente. E sem fazermos esta pergunta, que muitas vezes parece algo académica, não há forma de nós darmos a volta, nem de primeiro prepararmos a casa de forma organizada, ou seja, de prepararmos os capitais, prepararmos a nossa estrutura de financiamento, a tesouraria, os nossos recursos humanos, as estratégias de mercado, e também não conseguimos preparar a empresa para podermos ir a estes dois grandes, diríamos, estoques de dinheiro, sejam eles capitais bancários, financiamento, seja capitais privados, de uma forma estruturada, dizer, eu tenho a casa preparada, tenho um plano de negócio estruturado para poder avançar. As empresas, apesar deste downside todo, que é o contexto da pandemia, o objetivo principal é sempre criar valor. E é criar valor para o empresário, obviamente, é criar valor também para os seus colaboradores, para as pessoas, é criar valor para a sociedade. E aquilo que se fala muito de sustentabilidade é este equilíbrio entre estes três parceiros. Se não tivermos os pés bem assentes, e presumo, já agora lançando também aqui um bocadinho o isco ao Tiago, se não tivermos a casa bem organizada, bem pensada, com todos os downsides que esta conjuntura nos trouxe, para podermos recorrer a esta panóplia, que eu diria bastante mais alargada do que tem sido historicamente de dinheiro, já nem vou a este susto positivo que é fazer em 2 anos 10 vezes mais do que se fez historicamente em todos os instrumentos que havia no Banco de Fomento, nós não vamos conseguir dar um salto em frente. Portanto, aqui era mais ainda o nosso peixe, portanto, dando um bocadinho aqui o nosso contexto, nós na prática, eu já me recordo que depois desse slide, nós passou por nós, só para também contextualizar, cerca de 700 milhões de euros de investimento via Portugal 2020. Isto permite-nos perceber, mesmo até naquilo que são as linhas dos fundos comunitários, pedem sempre aquelas coisas um bocadinho mais básicas, que é a situação tributária e contributiva regularizada, os meios técnicos, humanos, financeiros coerentes, a situação económico-financeira equilibrada, capacidade de financiamento, não ter salários em atraso. No final do dia estamos sempre a falar de capitais e, portanto, o repensar tudo aquilo que é o nosso negócio é fundamental para podermos recorrer àquilo que são estas fontes de financiamento que temos agora pela frente. E abrir agora aqui a discussão, Nuno, se parecer bem.
Muito bem, sim senhora, isso foram duas, para já dizer o seguinte, que eu não estou habituado, de facto, a esta disciplina férrea de cumprirmos os tempos e são o que é fantástico, está exatamente no que é o schedule para as apresentações. Eu agradeço também, Bernardo, a tua apresentação, bastante interessante e exaustiva, e por isso, depois destas duas exposições, a do Tiago e a do Bernardo, vamos ter a oportunidade para todos os que nos acompanham fazerem as suas perguntas. Já estou aqui a ver algumas e já lá irei. Contudo, gostaria de fazer aqui quase um wrap-up do que ouvimos e foi muito interessante. Da parte do Banco de Fomento, ouvimos e sentimos na apresentação do Tiago um propósito forte de estar no terreno de uma forma séria e urgente, o que é sempre bom para o mercado, e de fazer o deployment. O Tiago foi muito claro no que toca a um problema que surge pós-pandemia, ou fruto da pandemia, que é a recapitalização e a recomposição que veio dessa pandemia, e por isso o PRR aparece como um instrumento para recompor ou recuperar a economia, e já algo que vinha de trás, que era um problema que é crónico, que eu chamei crónico, que é o tema da subcapitalização estrutural. O facto é que tanto uma como a outra resultam no mesmo, que há uma necessidade de capitalizar estas empresas. E o Tiago foi muito concreto com os números, com o Fundo de Capitalização de Resiliência, que tem 1,3 mil milhões, e inclusivamente falou que em 2 anos tem que pôr o dobro do montante que foi posto em 10 anos por várias sociedades que confluíram no que é hoje em dia o Banco Português do Fomento. Ora bem, isso leva-nos a um tema que ele explicou que, em primeiro lugar, está a pensar, ou está já definido um programa de recapitalização estratégica, e outro de redução de endividamento, e outro quase seguida de consolidação. E a primeira pergunta que eu tenho das pessoas que nos seguem é: quando é que saem estes primeiros programas e como se acede aos mesmos de forma célere? É a pergunta do António Constantino. Tiago, não sei se queres responder. Obrigado. Eu disse o mais depressa possível. É evidente que não consigo comprometer-me com uma data, mas o objetivo é lançar o primeiro programa até o final do ano. E, portanto, temos 15 dias. Se vamos ser capazes ou não, já veremos, mas esse é o nosso grande objetivo. Por isso é que eu fui tão rápido, porque é para não perder tempo. Estão a perceber? Muito bem, epá, isso é extraordinário, e não só a tua rapidez a falar, como a rapidez, ou pelo menos o objetivo da rapidez em executar, e isso louvo, porque de facto é muito importante vermos acontecer na economia portuguesa o que aconteceu noutras economias, e falo concretamente não só na do Reino Unido e sobretudo na norte-americana, onde o deployment do dinheiro pós-pandemia foi de facto muito rápido, e o dinheiro chegou às empresas e às pessoas, e é o que tem faltado nesta Europa continental. Não é um problema exclusivamente português, não é, mas é um problema da Europa continental, embora os estímulos e as ajudas de Estado tenham sido maiores noutros países, mas isso tem a ver com a limitação da dívida que Portugal tem. Portanto, não tem a ver com um problema nem sequer do atual governo, na minha opinião, nem sequer com um problema dos programas que estão pensados. Eu agora, para ir alternando... Diz. Não, desculpa, só eu não respondi à segunda parte da pergunta, e portanto para esvaziar uma repetição, onde é que eu acedo? Porque eu percebo isto é de facto urgente. Nós sentimos que há empresas que têm muito esta necessidade e precisam preparar-se e precisam saber como é que se faz. Nós não consigo responder isso hoje. Uma das coisas que estamos a fazer neste tempo que nos aproxima do fim do ano é exatamente a fazer o desenho para depois publicitar amplamente as condições, a forma, o como e quem é que se pode candidatar, e depois como é que é todo o processo. Nós quando lançarmos, é exatamente isso que lançaremos. É a abertura, mas também com as instruções que serão amplamente e as condições que serão amplamente publicitadas. Muito bem.
Tiago, obrigado. Para assim mataste esta pergunta com uma resposta completa. E vamos então também continuar. Há uma pergunta, enfim, de uma pessoa anónima, mas que não deixa de ser interessante, que diz: além da capitalização por via das sociedades de capital de risco, que são lógicas, quais são os outros formatos que o Banco de Fomento prevê para a capitalização? Não sei se pretendes responder. Tiago, como não seria de esperar outra coisa, tu és hoje o alvo maior de todas as perguntas, porque, enfim, estamos todos interessados com o trabalho que o Banco de Fomento está a fazer, e ainda bem, porque é bom sinal. Certo. Nós, os programas, como eu disse, isto vai ser lançado em programas. Haverá programas que é de investimento direto, ou seja, o Fundo de Capitalização e Resiliência torna-se investidor direto nas empresas. A nossa ideia é privilegiar investimentos de quase capital, ou seja, não é o Fundo de Capitalização e Resiliência tornar-se acionista das empresas, porque entendemos que isso é um processo muito mais complicado, muito mais difícil e provavelmente menos atraente, menos atrativo para as empresas. Preferem não ter um sócio, não é? Partilhar o capital, preferem ter um instrumento de quase capital. Está para breve a publicação de um decreto-lei que tem a ver com os empréstimos participativos, que é um instrumento que já existe em França, em Espanha e em outros países, e que permite isso mesmo. Há outros instrumentos no enquadramento jurídico português, mas este dos empréstimos participativos provavelmente é o mais adequado para estes programas de investimento direto. Mas para além dos programas de investimento direto, e exatamente pela pressa que temos e pelos recursos que é necessário para tudo isto, também vamos fazer programas de investimento indireto, e isso funciona como? Na prática, os concursos ou os procedimentos que lançarmos não são para escolher os beneficiários finais do dinheiro, mas sim para escolher os investidores ou as equipas de investidores, que depois terão muito bem descrito quais são as condições de acesso dos beneficiários finais, mas eles é que andarão à procura, e portanto é um investimento indireto. Portanto, o Fundo de Capitalização e Resiliência dotará uma parte dos fundos necessários para constituir fundos de investimento ou veículos de investimento de alguma forma, e esses veículos ou esses fundos é que depois andarão a colocar o dinheiro ou a investir o dinheiro nas empresas. Portanto, investimentos diretos, investimentos indiretos. E depois, em função do programa, provavelmente o da redução de endividamento é mais um investimento direto. Provavelmente o da recapitalização, bom, o da recapitalização pode ser direto ou pode ser, eu quando digo recapitalização estratégica, naquelas empresas mais estratégicas, pode ser direto ou indireto. O da consolidação faz mais sentido que seja indireto, ou seja, alguém que procure num determinado setor de atividade ou setores criar clusters, criar sinergias entre empresas que se relacionem e que faça sentido juntar. Para tornar as tais pequenas em médias, as médias em grandes, as grandes em globais, como dizia o Nuno, não é? Exatamente. Muito bem, Tiago, enfim, bem respondido, e inclusive entraste até pela resposta de uma pergunta que eu iria fazer a seguir, que também foi levantada por uma das pessoas que nos está a acompanhar, que é justamente o tema de clarificação dos empréstimos participativos. Não sei se queres acrescentar algo mais sobre isso. Também, não, já agora outra pergunta para tu responderes assim de seguida, enfim, levantaram também uma das pessoas que nos acompanha também neste webinar, se vai haver igualmente um programa similar ao dos Açores para a Madeira. Enfim, não sei se queres... Os Açores, eu não estava aqui nessa altura, portanto não sei exatamente a gênese da negociação a negociação do plano de recuperação e resiliência não acompanhei, portanto eu não faço ideia. Sei que o Governo Regional dos Açores teve a preocupação de negociar, de desenhar, junto com a Comissão Europeia, um programa específico para a região dos Açores, para a região autónoma dos Açores, mas o Fundo de Capitalização e Resiliência de 1.300 milhões de euros não tem nenhuma especificidade territorial. Portanto, é um fundo de âmbito nacional e por isso também serve para a Madeira. Portanto, e também serve para os Açores, mas tendo os Açores um instrumento próprio, faz mais sentido usar um instrumento próprio e caso se esgote, então nesse caso recorrer ao fundo. Tiago, enfim, tens sido obviamente o alvo, como seria de esperar, como há pouco referi, principal, mas agora vou passar a palavra para o Bernardo, porque também é importante ouvir do Bernardo, e o Bernardo focou alguns temas muito interessantes, a meu ver, e também eu tenho falado deles ao longo dos anos, que
a banca ter dificuldades em financiar algumas empresas que têm, enfim, uma estrutura desequilibrada de capitais e por isso ser difícil para essas empresas, muitas vezes até têm negócios muito interessantes e estão a crescer, poderem ser apoiadas. O que eu iria perguntar, antes de uma provocação, não é ao Bernardo, é uma provocação que fica para a banca, que é muitas vezes vemos a banca funcionar quase como uma casa de penhoras, não é? Pedem garantias por tudo e mais alguma coisa. Eu estou à vontade porque eu fui banqueiro durante muitos anos, mas eu sei que muitas vezes acaba por funcionar assim, mas a pergunta de agora é para o Bernardo, a perguntar qual é a vossa proposta de valor da Unit para estas empresas que estão aqui interessadas connosco a seguir este webinar e querem aceder a estes programas do Banco de Fomento. Qual é a proposta? O que é que vocês podem acrescentar, Bernardo? Deixa-me aproveitar um bocadinho aquilo que também já foi dito, que é, nós nos últimos 10 anos, já enquanto Unit, assistimos aqui se quiseres, uma sofisticação bastante relevante daquilo que são os empresários portugueses ao nível das PMEs. Sempre foram empresários muito conhecedores daquilo que é o seu negócio, seja ele qual for o setor de atividade, mas têm feito um caminho muito interessante ao nível de uma melhor preparação daquilo que são estes instrumentos. Eu recordo-me quando nós começamos, há cerca de 10 anos, muitas destas empresas bem preparadas do ponto de vista técnico não tinham sequer um estudo de viabilidade e um plano de negócios quando recorriam à banca para um pequeno financiamento, um médio e longo prazo, um equipamento novo que queriam comprar. E isso tem vindo a melhorar de uma forma bastante interessante. Falta aqui compor, se quiseres, uma componente que eu penso que quando entramos naquilo que são os capitais privados, os private equities e o tipo de investidores, que é uma temática que eu acho que também com o tempo acabamos por trabalhar melhor, que tem a ver com governance, ou seja, tem que se começar a aprender a viver com gente à volta da mesa e que é um caminho que tem que ser feito, as grandes empresas já o fazem, diria, algumas médias empresas portuguesas também já sabem fazer isso. O Tiago falou ali a temática também de não quererem ser sócios, não é esse o objetivo obviamente do Banco de Fomento, mas pode haver aqui, quando o dinheiro passar por capitais de risco ou for o tipo de fonte de financiamento ou de aporte de capital, também sabemos lidar com isto. Do nosso lado, eu toquei há pouco no tema, que é, nós fizemos muito trabalho ligado àquilo que era o investimento, nomeadamente via linhas comunitárias ou o tipo de linhas protocoladas que a banca disponibilizava. Nos últimos 2 anos, é verdade, por força da pandemia, apesar de já ir sendo levantado algumas vezes por algumas empresas, eu diria, mais atentas a estes fenómenos da mudança, temos dirigido muito trabalho para aquilo que são os diagnósticos económico-financeiros, a arrumação da casa, a parte da tesouraria, o arrumar os rácios financeiros, o planeamento e o controle de gestão, já nem vou falar da parte da componente estratégica. E isto são temáticas que nós temos tentado ajudar muitas empresas, que é, eu não vou conseguir saber como é que vou utilizar todas estes instrumentos disponíveis se eu não tiver a casa devidamente arrumada. E tem sido muito essa nossa proposta de valor. Nós temos tido, felizmente, um conjunto de empresas que, por estes intervalos, eu diria que esta conjuntura agravou de alguma dúvida ou incerteza sobre os timings em que estes concursos serão abertos, não tem sido fácil também para as entidades lançarem isto tudo atempadamente e com esta previsão, mas por alguma imprevisibilidade do calendário que vem, e agora o Tiago levanta um bocadinho a ponta, mas depois os prazos a seguir, temos tido um conjunto de empresas que nos procuram na lógica de eu em 2022 vou investir, eu preciso de investir, seja numa lógica de mudar o meu mercado ao nível internacional, ganhar dimensão, tem havido algum movimento também ao nível do M&A, de compra e venda de empresas para haver consolidação. Eu, para fazer este passo de crescimento, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que reforçar capitais próprios, eu tenho que repensar os suprimentos e as prestações como é que estão, eu tenho que reforçar a minha relação com o sócio que tenha dentro de casa. E temos gastado algum tempo, felizmente, a preparar este caminho para, na prática, assim que hajam mais estas linhas disponíveis, nós podemos também ajudar as empresas a fazer este caminho de bater às diferentes portas. Nós preocupamos muito não em esperar que as empresas nos digam eu quero me candidatar à linha X do Banco de Fomento ou à linha Y do Banco Z, mas antes de dizer o meu projeto é este e o meu plano de negócios para os próximos anos tem esta determinada estratégia. E o nosso papel e o nosso trabalho é conseguirmos dotá-los dos meios adequados para fazer face a este desafio que as empresas têm. Muito bem. Obrigado, Bernardo. Temos aqui várias perguntas. Uma também anónima, perguntam qual é o objetivo do retorno do Fundo de Capitalização e Resiliência e se houver perdas, quem assume? É uma pergunta. Tiago, não sei se queres responder. O Fundo de Capitalização e Resiliência tem como objetivo um retorno que permita, reparem, a dotação do fundo é feita através de um empréstimo que é contraído pelo Estado português junto à Comissão Europeia. E, portanto, é um empréstimo. E sendo um empréstimo, tem que ser pago.
e, portanto, o fundo vai ter que ser muito criterioso nas escolhas, ou seja, nós vamos ter que adotar critérios aqui, isto não é helicopter money, como na boa expressão em inglês ou em americano, não é? Isto não é para ir para um helicóptero e atirar o dinheiro porque temos pressa e porque o dinheiro tem que chegar às empresas. Tem que haver critério, e pegando um bocadinho nas palavras do Bernardo, desde logo, cada programa de investimento vai exigir seguramente que seja apresentado um plano de viabilidade, porque estamos a falar de investimentos de capital e quase capital. Não há investidor nenhum, seja público, seja privado, que aceite investir numa empresa sem ver o que são os números, o que é as projeções financeiras, o que são as projeções económicas, qual é a estratégia da empresa. Portanto, esse trabalho, para quem entenda que gostaria de se candidatar a algum dos programas que vão ser lançados, eu já tentei descrevê-los mais ou menos, não é? Recapitalização, capitalização, para qualquer deles vai ser preciso mostrar um estudo de viabilidade credível e não só credível, mas que mostre também qual é que é a saída. Que projete qual é a saída, porque este investimento é para entrar, mas depois é para sair. É um investimento de capital e quase capital, mas não é para o Estado ou para o fundo de capitalização se tornar acionista ou se tornar dono das empresas. É um investimento para apoiar temporariamente, que pode ser num prazo relativamente generoso, mas ainda assim temporariamente, a recuperação das empresas para elas ganharem saúde e a partir de certo momento já não precisarem desse apoio. E portanto, o objetivo de retorno é no mínimo recuperar o capital na íntegra e a remuneração que é preciso pagar à Comissão Europeia. Portanto, isto deve ser um exercício que seja rentável ou que não seja prejudicial para o Estado português. Muito bem. Continuam-me a perguntar, embora nós já tínhamos aflorado este tema, Tiago, mas pelos vistos querem mais informação sobre os empréstimos participativos. Podes desenvolver um pouco mais sobre este tema? O diploma deve estar a ser publicado, como eu disse. Eu não sei a versão, eu não conheço a versão final, sei que já passou em Conselho de Ministros. Portanto, está para publicação. O que eu consigo dizer é que os empréstimos participativos, o regime que existe em Espanha e em França, para exemplificar, no fundo é uma forma de quase capital que é injetado nas empresas e que é remunerado em função da obtenção de resultados positivos. A empresa, se tiver resultados positivos, uma percentagem desses resultados é distribuído aos mutuantes dos empréstimos participativos, aos participantes, digamos assim. Se o resultado líquido for negativo, não tem que ser pago o empréstimo participativo. Depois é evidente que deve haver um prazo, uma maturidade, que fica contratada no contrato do empréstimo, e findo esse prazo, que pode ser um prazo relativamente generoso, pode haver uma conversão em capital, de alguma forma. Não é? Muito bem. Isto genericamente é assim, o empréstimo participativo pode ou não ter uma remuneração mínima fixada, mas isso depende do contrato que for negociado e deve ter prevista uma saída, como eu disse. Não é? Muito bem. Outra pergunta, já agora, é se vai existir algum fundo que se enquadre nas empresas de desenvolvimento de software para que possam ser melhorados os seus processos produtivos. Estamos a falar, eventualmente, de fundos temáticos. É isto que se pergunta aqui, não é? Isso é para mim, não é? Pronto, esses fundos. Sim, tudo bem. Esses fundos já existem. Eu, como estávamos concentrados na capitalização das empresas que vêm aí, não me dediquei a descrever os instrumentos que nós já temos em carteira e que estão disponíveis. Nós temos ainda algum dinheiro disponível para business angels, para fundos de capital de risco, exatamente para apoiar startups e empresas em early stage. Temos o fundo 200M, que também se dedica a essa área de negócio e que é um fundo de co-investimento, é um matching fund. Se houver um investidor que invista numa empresa, pode apresentar uma candidatura ao fundo 200M para o fundo 200M acompanhar esse investimento, digamos assim. Temos o fundo de inovação social, que também é parecido, ou funciona parecido, e temos uma parceria com o FEI, ao abrigo do qual existem 3 fundos de fundos, digamos assim. Um chama-se Portugal Tech, o outro Portugal Blue e o outro Portugal Growth. Estes são 3 fundos de fundos, nos quais o Banco de Fomento no Portugal Tech tem uma dotação de 50 milhões de euros, o FEI iguala com outros 50 milhões de euros e com esses 100 milhões de euros são constituídos fundos de investimento, com dinheiro privado também, que por sua vez vão procurar empresas na área do tech, neste caso do tech, tecnologia, de transferência de tecnologia, que inclui também software, claramente. No Portugal Blue é dedicado à economia azul,
e o Portugal Growth é dedicado ao crescimento empresarial. Nessas parcerias já estão constituídos alguns fundos que estão no terreno à procura de oportunidades e ainda existe alguma verba para criar outros fundos que depois vão à procura de oportunidades. No âmbito do Fundo de Capitalização e Resiliência, nós temos previsto um reforço desta parceria com mais alguns, olha, desde logo já foi anunciado pelo Sr. Ministro da Economia o Portugal Tech 2. Isto foi anunciado durante o Web Summit, que será um reforço do Tech, porque o Tech já tem o deployment quase total. Faz falta, ou sente-se a falta de um Tech 2, que terá novamente uma dotação de 50 milhões de euros por parte do Fundo de Capitalização e Resiliência, e o FEI acompanhará com outros 50 milhões de euros, e agora vai-se procurar entidades para criar fundos de investimento que, por sua vez, vão procurar empresas na área da tecnologia, sistemas de informação, informática, ou o que for. Muito bem, Tiago, obrigado pelas respostas tão claras e objetivas. Eu agora passaria ao Bernardo e perguntaria-lhe, enfim, também uma questão levantada por uma das pessoas que nos está a seguir, é como é que as empresas poderão preparar antecipadamente para estar em condições de acederem a este tipo de linhas de financiamento, quando forem divulgadas e à medida que forem divulgadas, não é? Que tipo de trabalho tem que fazer a priori para acederem a este tipo de instrumentos? Eu pegava até, penso que na pergunta anterior que colocaste, que era se havia e é a preocupação, se há forma de financiar tudo aquilo que tem a ver com melhoria de processos e dos processos operacionais. E eu diria que devíamos começar por aí, ou seja, as empresas têm que estar bastante bem organizadas do ponto de vista de processos de negócio para poderem fazer face àquilo que são os desafios, têm que ter muito bem agarrado aquilo que é o seu plano de negócios, têm que ter muito bem agarrado aquilo que são as suas estruturas de capitais, os balanços e o financiamento das sociedades, porque sem isso, o Tiago foi bastante objetivo e é relevante que o sejam sempre, que é as empresas que não estiverem num limite interessante de preparação não poderão aceder a um conjunto de financiamentos. Eu acho que isso é importante que seja dito. É verdade, tem que ser também de um conjunto de setores estratégicos e não é um critério só porque sim que as entidades têm, é porque são os setores onde Portugal tem alguma tradição e onde acreditamos que podemos ser fortes e competitivos lá fora. E depois há um tema todo de dimensão que tu tocavas logo no início da conversa, que é, para além do tema dos capitais, nós temos a noção de que quando vamos por aí fora, já não iremos só numa caravela como fomos há uns 500 ou 600 anos atrás, mas temos que ir de uma forma muito mais robusta e enfrentar um conjunto de mercados europeus ou até fora da escala do espaço europeu com dimensões muito superiores àquela que estamos habituados. Nós temos que ter dimensão, temos que estar muito bem preparados. Eu acho que esta reflexão urge fazer-se, não tem que ser reflexões muito académicas, mas tem que ser reflexões que os empresários têm que o fazer para perceber que quando se metem numa aventura de um novo investimento, têm que ter os pés muito bem assentes em casa, ou seja, têm que ter a organização muito bem preparada. E eu penso que o Tiago também foi claro nisso, que é os planos de negócio têm que estar bem agarrados. Temos de saber bem a que é que nos dirigimos, temos de saber bem que resposta, que lacuna, o que é que vamos suprir no mercado com o nosso negócio para poder fazer face a este desafio que temos pela frente. É uma oportunidade, sinceramente, muito interessante e histórica, portanto, esquecendo aquilo que nos trouxe até aqui, que é o tema da pandemia, mas de facto temos que ver o lado positivo disto, que é reunir-se um conjunto de força a nível europeu e nacional para podermos ter esta oportunidade de dar um salto realmente relevante nas nossas empresas. Sem dúvida, aliás, tive a oportunidade de dizer isso quando fiz o enquadramento no início desta nossa conversa, que esta é uma oportunidade única que não se pode desperdiçar. Enfim, a nossa competitividade, o nosso tecido empresarial, sobretudo no setor industrial, tem sido afetada nestes últimos meses fruto do aumento dos custos de produção e da energia também, on top of do que é matérias-primas, pelas razões que já sabemos, não vamos falar agora das cadeias de abastecimento, também os transportes, também as embalagens e o preço da própria energia, seja na eletricidade, no gás natural. Portanto, agora mais do que nunca é necessário, de facto, haver este apoio para haver uma recuperação económica das nossas empresas, da nossa indústria, e como eu disse e reafirmo, é um momento de recapitalizar e reindustrializar a nossa economia. Continuando aqui com as nossas perguntas, Tiago, perguntam se basicamente os apoios vão ser, ou os programas de apoio vão existir programas de apoio a pequenas empresas, ou só o que se tem ouvido, que é empresas com interesse estratégico? Basicamente é uma pergunta que eu sei parte da resposta, mas dava-te a ti para responder.
Muito bem. Há várias coisas que é preciso responder. Eu não vou ser tão resumido ou tão sintético, porque a resposta é sim, vai haver. Mas eu gostava de explicar. Eu falei no lançamento de programas de investimento porque não é possível ou não é desejável pegar em 1.300 milhões de euros, definir um conjunto de critérios e depois pôr na rua um programa para fazer o deployment de 1.300 milhões de euros assim. E, portanto, vamos segmentar os 1.300 milhões em programas de investimento. Vai haver programas de investimento, ou um programa de investimento mais dedicado à recapitalização estratégica. Aí sim estamos a falar de empresas que qualifiquem, mediante um conjunto de critérios, que qualifiquem como uma empresa que é estratégica, porque têm uma nota, atingem uma determinada classificação, uma nota, depois de ponderados determinados critérios, pronto, esta pontua num nível que eu posso considerar estratégica. Então esta é elegível para o programa de recapitalização estratégica. Aqui provavelmente são as empresas maiores, são mais estratégicas, porque têm mais emprego, porque têm mais investimento em investigação e desenvolvimento, porque têm uma percentagem de prestações mais significativa, porque têm uma ligação, ou uma ligação nas cadeias logísticas nacionais que têm um peso muito, que são consideradas estratégicas, por isso, não é? É difícil considerar uma padaria estratégica, é difícil conceber uma situação em que uma padaria é estratégica, não é? Sem desprimor nenhum para a padaria, lembrei-me de padaria, podia-me ter lembrado de outra coisa qualquer. Pronto, isso um aspecto. Outro aspecto, vai haver sim programas mais, ou também para pequenas e médias empresas, em que os critérios são mais automáticos, até pode ser um deployment mais automatizado e com menos tempo dedicado à análise. Agora, têm que apresentar a documentação toda que nós precisamos para verificar os critérios ou o cumprimento dos critérios de elegibilidade. Eu diria só mais uma coisa, que é o seguinte: a capitalização não se esgota na injeção de capital. Uma empresa pode estar descapitalizada porque tem um desequilíbrio muito grande entre a sua estrutura da dívida e a sua geração de cash flows. Pode ter uma dívida muito de curto prazo, muito concentrada no curto prazo, e a geração de cash flows não é compatível com o cumprir do serviço dessa dívida. Ora, se for estendida por um prazo mais generoso, provavelmente a empresa fica capitalizada, entre aspas, no sentido em que consegue dar resposta a essa dívida porque ela tem condições mais vantajosas ou porque é mais barata, mas especialmente porque é de um prazo mais longo. E aí eu apelava para a outra costela que temos aqui no Banco de Fomento, que é a costela da garantia mútua, onde a vocação que temos é dar garantias aos bancos para os bancos poderem assumir prazos mais longos e riscos um bocadinho mais elevados. Porque, beneficiando de uma garantia do Estado, ou uma garantia mútua, que no fundo tem o respaldo no Estado português, conseguem ir um bocadinho mais longe no risco, conseguem ir um bocadinho mais longe no prazo e conseguem ser mais baratos. Isto é uma forma de capitalização, a meu ver. O programa InvestEU já não será uma garantia do Estado, mas será uma garantia da União Europeia. Portanto, é uma garantia com um rating até mais poderoso do que a garantia do Estado. E, portanto, os bancos com certeza gostarão de ter o benefício de uma garantia da União Europeia e estarão disponíveis para dar mais prazos, para cobrar menos preço e para exigir para estarem abertos a riscos um bocadinho maiores nas empresas de partida. Sim. Muito interessante este tema. Enfim, estamos quase em cima do nosso tempo para respeitar o horário, que é uma coisa de facto extraordinária. São 16h30 neste momento. Talvez uma última pergunta, a não ser que apareçam mais, que é se haverá algum mecanismo para a consolidação através da fusão e aquisição de empresas, para estas ganharem mais escala e se tornarem mais resilientes. Acho que já há pouco afloraste isso, mas é uma pergunta que existe, deste caso do Jorge Bota. Certo. Sim, eu falei nisso. É um dos objetivos do PRR, é exatamente, eu falei dos vários objetivos, são múltiplos objetivos e um deles é também a consolidação empresarial. E, portanto, com certeza lançaremos programas, ou um programa que se dedique precisamente a esse tema, a esse objetivo. Muito bem. E finalmente, falou-se da necessidade das PMEs serem acessíveis a informações a prestar previamente às candidaturas aos programas de financiamento ao Banco de Fomento. Que tipo de informações? Pergunta o Mário Marafatona.
Não é nada de esotérico, não é? Aquilo que vamos pedir é muito provavelmente parecido com aquilo que pedimos já nas linhas de garantias, e as empresas que têm linhas de garantia, ou que têm financiamentos com garantia mútua sabem bem, e isso está disponível nos sites das sociedades de garantia mútua, nas várias linhas. É o habitual, aliás, o Bernardo já falou um bocadinho em algumas delas, que é as declarações de não dívida ao fisco, à Segurança Social, é não terem salários em atraso, é serem empresas viáveis, e como é que demonstram que são viáveis, exatamente com um plano de negócios, é não terem capitais próprios negativos, porque isso provavelmente faz com que elas não possam ser apoiadas, entre outros critérios que são os habituais. Por exemplo, o registro no Registro Central do Beneficiário Efetivo, isso é outra das exigências. Há umas burocráticas e há umas económico-financeiras. A verificação de determinadas métricas e determinados rácios. É importante dizer que estes fundos são fundos públicos que têm origem na Comissão Europeia, mas são fundos públicos e, como tal, e como são fundos que emanam da Comissão Europeia ou da União Europeia, estão ao abrigo das regras de auxílios de Estado. E, portanto, nós temos sempre que respeitar as regras de auxílios de Estado. Portanto, há aqui um conceito que, por exemplo, empresas em dificuldades, na acessão da regulação europeia, que tem uma definição muito concreta do que é que isso quer dizer, são empresas que, no fundo, já muito dificilmente recuperam, ou que estão mesmo num processo de insolvência ou coisa do género. Há uma definição própria na regulação europeia em função de cada regime de auxílios de Estado. Empresas que estejam em dificuldades muito dificilmente podem ser apoiadas por este programa de capitalização ou por qualquer outro de fundos públicos. Não é este em particular. E, portanto, temos que verificar se essas condições de empresa em dificuldade se verificam, porque caso se verifiquem, não podem participar. Por outro lado, e por último, só porque há mais coisas que eu podia dizer, mas não queria entrar em tanto detalhe, há uma preocupação em todos os instrumentos financeiros que aparecem agora, todos os programas de investimento que aparecem a partir de agora, que emanam da Comissão Europeia ou da União Europeia, que é as preocupações de sustentabilidade. E isto traduz numas verificações que é preciso fazer de não apoiar empresas que tenham atividades exclusivamente naqueles setores que são considerados prejudiciais ao ambiente e ao clima. Eu estou a pensar, por exemplo, no setor do oil and gas. É difícil justificar um apoio no setor do oil and gas, é difícil justificar um apoio no setor do carvão, é difícil justificar um apoio num conjunto de setores que a regulação europeia define numa lista de exclusão. Eles chamam-lhe mesmo lista de exclusão. E, portanto, isso temos que verificar. Temos que verificar se a atividade da empresa está incluída na sua totalidade nessa lista de exclusão, porque se for o caso, infelizmente a empresa também não pode ser apoiada. Essa passa a ser uma preocupação em todos os programas, não é só o Plano de Recuperação e Resiliência, vai ser também no InvestEU e vai ser também no PT 2030 e daqui para a frente, vai ser sempre assim. E, portanto, essa é mais uma condição. Há de haver uns documentos que é preciso apresentar, mas que eu não consigo dizer neste momento quais são, mas que têm a ver com isto. Muito bem. Bem, eu, como diretor da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, agradeço aos nossos dois convidados, tanto ao Tiago Simões de Almeida como ao Bernardo Maciel. Foram os dois bastante claros nas respostas e objetivos, que é o que realmente interessa para uma ação destas, para que se torne esclarecedora a quem nos acompanhou hoje, esta tarde. Isabel, passo a palavra para ti. Então eu agradeço aos três, obviamente, ao Nuno também por ter moderado aqui esta conversa e ter ajudado aqui a contextualizar todos os temas que foram levantados. O webinar vai estar disponível, a gravação vai estar disponível, se quiserem rever algumas das explicações que foram dadas e as perguntas que foram respondidas. Muito obrigada a todos pela vossa presença, muito obrigada aos nossos oradores e ao Nuno, ao caro Nuno, por ter moderado este webinar. E resta-me desejar-vos um bom resto de semana e acho que posso desejar bom Natal também, tendo em conta que já estamos praticamente em cima da quadra natalícia. E uma boa tarde a todos, muito obrigada e até à próxima. Muito obrigado. Natal. Obrigado. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigada.